Muito boa tarde. Bem, como já sabem, falaram vários parceiros sociais antes de nós e, portanto, o assunto que nos trouxe aqui foi a preparação do Conselho Europeu e, portanto, a matéria essencial em nós que quisemos verter a nossa preocupação é, acima de tudo, uma reprise daquilo que já tinha acontecido na reunião anterior, onde esteve o Sr. Ministro Augusto Santos Silva, que nos deu conta do plano de contingência que o Governo português preparou para o caso de uma saída sem acordo. E nós hoje, para além de acompanharmos aquilo que é a posição cautelosa, sensata do Governo português, não podemos deixar de recolocar a questão que tínhamos já colocado outra vez. Para nós era fundamental que os britânicos, efetivamente, são senhores do seu destino, têm a soberania nas suas mãos, mas também têm que decidir. E, portanto, aquilo que se coloca aqui é decidam de uma vez por todas o que é que querem fazer. Até para que os governos europeus e a União Europeia possam, a 27, tomar uma posição unânime em relação ao alargamento eventual do prazo do artigo 50 para eventualmente até final de junho, mas com condições, e tem que ser a Grã-Bretanha a determinar em que condições é que esse adiamento poderá ser colocado. Quais são os pressupostos? Vai haver um ato eleitoral? Vai haver um novo referendo? Essa é a posição que a UGT tem vindo a defender, não só no nosso país, nestas reuniões e hoje mesmo na concertação social, como temos vindo a defender na Europa. Estivemos na semana passada numa reunião no Banco Mundial e do FMI em Washington, onde reafirmamos esta nossa posição e reafirmamos porque não somos governo, não temos necessidade de ser diplomatas, o que temos necessidade é de dizer à Grã-Bretanha, alertar para os perigos em que caiu, digamos, a questão do primeiro referendo e a forma como ele foi conduzido, com populismo e demagogia à mistura, sem a avaliação das consequências para uma saída desordenada, nem para uma saída ordenada as questões foram naturalmente escalpelizadas. Foi muito o Sr. Farage com aquele discurso populista que acabou por levar os britânicos a tomarem aquela decisão, uma decisão que mesmo o Partido Trabalhista, que hoje se reconhece, e o próprio movimento de cidadão britânico não esperavam. No fundo, aqueles que também são eurocéticos, acabaram por não esperar que o Brexit triunfasse. E, portanto, hoje a questão que nós queremos colocar é quem é que tem medo do novo referendo? Quem tem medo de um referendo? Porquê é que não há o governo britânico e o Parlamento britânico decidir por esta decisão? Porquê é que não há de avançar por aí? Portanto, é isto que nós temos vindo a discutir em termos sindicais europeus. É uma questão que preocupa sobretudo os trabalhadores, mas também preocupa as empresas. Nós continuamos a assistir a uma imigração, sobretudo de quadros qualificados do nosso país, para o Reino Unido. Continuamos a ver pessoas muito preocupadas que estão numa situação de indefinição e que abandonam o Reino Unido precisamente pela indefinição. Estamos a 10 dias do 29 de março, em que o Reino Unido já deveria ter uma posição, não tem, e naturalmente isto condiciona toda a estratégia da União Europeia, condiciona toda a estratégia daqueles que naturalmente queriam uma solução que fosse ajustada, quer às empresas, quer à criação de emprego, mas também, e a UGT nisto tem sido exemplar na sua posição, nós somos europeístas convictos. Nós queremos que a União Europeia se mantenha a 28, nós gostávamos que o Reino Unido se mantivesse dentro do espírito europeu, dentro do continente, para onde sempre contribuíram ao longo da sua história e na sua geografia, para aquilo que é, digamos, o fortalecimento da União Europeia. Temos hoje um bloco económico que é os Estados Unidos, com algumas tentativas de isolacionismo, temos a China como um grande mercado emergente, temos a Índia a emergir e temos naturalmente agora a confrontação de eventualmente a Europa, finalmente, depois de tantos anos e sempre a falar no mesmo, avançarem para uma política de reindustrialização da Europa. Era importante do ponto de vista competitivo e económico, mas também é importante que não seja só a França e a Alemanha, na bacia do Ruhr, depois da Segunda Guerra Mundial, a reafirmarem aquilo que naturalmente é a Constituição Europeia. Portanto, é importante que cada Estado perceba o que é que pode contribuir, o que é que pode ganhar e, precisamente, que tipo de postos de trabalho é que podem acompanhar, naturalmente, em termos de crescimento e de criação de novos postos de trabalho, dando, naturalmente, também às nossas empresas a capacidade para, em termos de competitividade internacional, olharem para o mercado britânico como não uma perda, mas um ganho. E, portanto, o facto do Reino Unido se poder manter na União Europeia é um reforço para a União, é um reforço para a Europa, e nós sempre dissemos que queremos melhor Europa e mais Europa. E, portanto, não faz sentido que, quando se escuta estes princípios, depois um dos principais Estados, um daqueles que são, digamos, pertencem à arquitetura europeia, como é o caso da Inglaterra, o Reino Unido, como nós conhecemos, até porque a vontade dentro da população do Reino Unido, hoje começa-se a perceber que a Escócia, a Irlanda, a própria Irlanda do Norte, um conjunto de cidadãos e de grandes cidades querem manter-se na União Europeia. Ora, então, faça-se uso da democracia. Um país que tem uma Constituição não escrita, que é uma das mais antigas democracias do mundo,
que medo é que tem, que receios é que tem de uma consulta democrática ao seu próprio povo. É este o desafio que nós hoje aqui lançamos. Claro que os governos, enfim, não podem assumir isto de forma frontal, mas poderão, enfim, nas relações diplomáticas, veicular, digamos, esta posição que hoje tem já um peso muito substancial no próprio Reino Unido. Portanto, foi aquilo que transmitimos hoje ao nosso governo, é esta a posição que também transmitimos ao nosso país.